Olá, prontos para mais um ponto? Bom, eu hoje trouxe esses dois formatos diferentes de ponto, certo? Mesmo ele sendo o mesmo tipo de ponto, porém, um deles, o quadradinho é maior e o outro é um quadradinho um pouco mais delicado. Então, eu procurei o nome deste ponto e eu não encontrei em lugar nenhum. Porém, eu aprendi esse ponto com uma pessoa que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu, sabe? É algo que está na família já há bastante tempo. Tanto que a bisavó costumava fazer utilizar esse ponto para fazer as suas obras. Então, eu acho que nada mais justo do que dar nome no ponto, como eu não encontrei nenhum nome, né? Exceto que o fato é que essas tranças aqui, eles chamam de ajurados, porque é uma trança, na real, né? Então, como eu aprendi com ela, e não existe nome, e ela não tinha nome também, porque a avó não tinha nome, nada mais justo do que a gente colocar o nome dela, que é o que eu vou fazer, vai ser uma homenagem à pessoa que me ensinou o ponto, né? Espero que ela fique feliz com isso, certo? Bom, eu vou usar o fio molé, eu tenho um novelo de 100 gramas, certo? Aqui, as indicações do rótulo, eu sempre recomendo que vocês utilizem as recomendações do rótulo, certo? Ou usem elas como base. Ela tem o tex de 500, 200 metros, ela é uma lã 100% acrílica. Para produzir uma peça em tricô, o ideal é que se utilize agulhas de 4 milímetros ou de 5 milímetros, certo? Caso você vá fazer algum trabalho em crochê, a agulha utilizada é 2 milímetros e 2 milímetros e meio, qualquer uma das duas, né, indicações, ou 4 milímetros, no caso no tricô, 4 milímetros, 4 milímetros e meio, 5 milímetros, elas são o que o fabricante recomenda para a utilização deste fio, certo? Todas as outras indicações, inclusive sobre a empresa, estão no rótulo, certo? Aqui nós temos o lote deste novelo, a cor desse novelo e a cor agora, nos últimos novelos, elas têm vindo com um nome. Isso facilita bastante na hora da compra, certo? Lembrando que se vocês forem fazer uma peça grande, o ideal é sempre utilizarem fios do mesmo lote, da mesma cor e do mesmo lote. Claro que se tu trocar a cor, não teria importância. Por exemplo, se eu trabalhasse esse azul com branco, não tem problema. Porém, para dar continuidade no trabalho grande, o ideal é que se utilize o mesmo lote. Porque de um lote para o outro, há uma diferença significativa na cor, na tonalidade do fio. Isso acontece muito se tu trocar e não utilizar com o mesmo lote. Grandes possibilidades de ser uma cor diferente da que tu tá trabalhando. Daí, assim, tu vai trabalhar e troca de novelo, troca de lote, fica uma marca no teu trabalho. Não é aconselhável, certo? Bom, eu vou ensinar vocês a fazer este ajurado aqui, certo? E depois vou fazer exatamente como ele está sendo feito aqui. Mas aqui eu vou fazer uma outra possibilidade, porque eu aprendi com ela todas essas 3 possibilidades, usando sempre a mesma trancinha, certo? Então, baseado nisso, o ponto Karen G, porque eu não vou utilizar o sobrenome dela, porque eu não tenho certeza de que eu possa isso, ela nem sonha que eu faria isso com ela, né? Então,
Karen G é o nome do ponto. Espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Eu vou montar nas agulhas. Eu vou trabalhar com uma agulha 4,5. Como o meu novelo como o rótulo indica, de 4 a 5 milímetros, eu vou usar no meio termo, certo? Vou começar fazendo a minha a velha forma de colocar. Cada um tem o seu jeito de colocar na agulha. Se vocês tiverem um jeito diferente, não tem importância nenhuma. Para você que é iniciante e quer botar dessa forma, eu vou fazendo de uma forma bem lenta para que você possa enxergar, visualizar a forma de colocar na agulha. A ponta fica no polegar. O fio que sai do novelo, ele fica no indicador, certo? Então, eu vou laçar no indicador, dar uma volta no polegar e vou fazer. Aqui, eu já faço um laço em que ele se torna o meu primeiro ponto. Lembrando que sempre o primeiro ponto, eu vou dar uma volta no polegar, para que ele faça o primeiro ponto, porque esse acabamento aqui lá no começo do trabalho é muito importante. Eu vou inserir 2 agulhas, não trabalho com agulha tradicional em cima da mesa, porque fica bastante difícil, mas vocês podem utilizar, certo? A agulha tradicional de vocês não tem problema nenhum. Pode usar circular, ó, essa é uma 4,5, até eu ir utilizar, mas para fazer a filmagem, eu necessito de de espaço, e a agulha grande, ela acaba travando e eu não consigo trabalhar, certo? Eu ainda não tenho ferramentas adequadas para trabalho com agulha grande. Assim que eu tiver, eu vou trabalhar somente com essa, porque eu acho muito mais confortável trabalhar com essa. Tanto que as minhas amostras, elas estão na agulha grande, ok? Ó, elas estão na agulha grande, porque ela é mais confortável de utilizar. Não que essa não seja, se você tiver, independente da agulha que você tiver, não desanime, continue sempre produzir as suas peças com amor e carinho, porque eu costumo dizer que tricô e crochê são 2 obras de arte produzidas com muito amor e carinho. Voltando à aula, desculpa. Saindo do novelo no indicador, eu dou uma volta no polegar, certo? Fazendo um ponto, insiro a agulha no polegar, dou a volta lá no indicador, trago novamente dentro do polegar e eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Novamente, agora eu vou inserir a minha mão de pinça entre os 2 fios, sendo que o fio que tá com a ponta sempre é no polegar, certo? Insiro no polegar, dou uma volta no indicador e ele volta novamente para o mesmo lugar. E eu puxo com o polegar para apertar o ponto, para que ele fique aqui bem apertado, certo? Esse é o começo do nosso trabalho, primeiros passos na realidade.
Eu coloquei aqui na agulha 24 pontos. Vamos contar juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui na finaleira, eu vou colocar mais 2 pontos, que serão meus 2 pontos de borda. Eu sempre coloco em todo o meu trabalho 2 pontos de borda, porque na hora que eu for costurar, eu tenho esses 2 pontos, né? Um de cada lado, eu sempre deixo um de cada lado, para que eu possa produzir. Deixa eu apertar bem. Para que eu possa produzir. Desculpa, não é produzir, para que eu possa fazer a costura, certo? Eu vou fazer uma barrinha musgo aqui embaixo para começar o trabalho. Se vocês forem fazer um blusão, uma touca ou qualquer outro trabalho, é importante que vocês estabeleçam o que vai ser feito. No caso de um blusão, utiliza-se a barra 1 por 1, né? Ou uma barra musgo. Depende muito do trabalho, mas isso fica a critério de vocês, certo? Aqui eu vou trabalhar uma barrinha musgo, toda em tricô, ponto tricô. Eu acredito que vocês já conheçam. Baseada nisso, eu vou dar sequência ao meu trabalhado. Lembrando que todos esses pontos me foram passados pela Karen G. Então, ponto Karen G. Quem passou para ela foi a avó e quem passou para a avó foi a bisavó. Então, é algo que já está na família há muito tempo. Eu até acho que deveria ter colocado o nome da avó ou da bisavó, né? Pela lógica. Mas creio que não seja incorreto. Porque foi ela que me passou o ponto. Sempre que eu falo no ponto, eu digo, é o ponto da Karen, é o ponto da Karen, né? Foi ela quem me passou esse ponto. Lembrando que essa barra de início depende muito do qual trabalho você vai produzir. Você pode, inclusive, começar já com o ponto. Não haveria necessidade dessa barrinha. Lembrando que eu fiz 2 carreiras até o presente momento em ponto tricô. Agora, eu vou fazer uma sequência trabalhando 6 pontos em tricô, 6 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. E aí segue novamente 6 pontos em tricô e assim até o final. Lembrando que o primeiro ponto eu só retiro porque ele é um ponto de borda. Então, lá vamos nós. Tricô, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo, ó. A borda e 6 pontos em tricô. 2 em meia. 2 em tricô. Novamente, 6 pontos
Perdão, tá errado. Volta. Olha como é que a gente desmancha o trabalho errado. Aqui. Mais um. Mais dois. 1, 2. Não, aqui não. Aqui é... Ah, podia ter dado sequência. Eu pensei errado. Borda. 6 pontos em tricô. 2 em meia. 2 em tricô, tava certo, e 2 em meia. E novamente, os 6 pontos em tricô. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ponto em meia, 2 pontos em meia, 1, 2 em tricô, 2 em meia. E o último eu posso fazer em meia ou em tricô, isso não vai interferir, mas é meu ponto de borda. Posso trabalhar ele assim, normal. Quando eu virar a agulha e for trabalhar do outro lado, aí sim, eu não trabalho o primeiro ponto. Como ele foi feito em meia do outro lado, ele vai ser retirado da agulha como tricô, mas só retirado sem fazer. Eu dou uma apertadinha, porque isso fica mais bonito no final. Trabalho 2 pontos em tricô e agora vamos ao ponto trabalhado. Vamos ver se eu consigo filmar bem. Ó, eu insiro a agulha por trás. Eu tô com 2 pontos, certo? 2 pontos que deverão ser produzidos em meia, ó. Um aqui e um aqui. Eu insiro a agulha por trás do segundo ponto, laço, e ele vem para a agulha, certo? Mas ele continua na agulha do lado esquerdo. Aí, eu venho aqui e produzo o ponto em meia pela frente. Aí, eu retiro os 2 da agulha. E aí, tá pronto o ponto que eles chamam de ajurado. Deixa eu dar uma apertada, porque parece que ficou frouxo. Ó. Aí, o próximo vai ser 2 pontos em tricô. E a sequência em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos em meia. 2 pontos em tricô. E novamente, aonde são 2 pontos em meia, ó. São 2 pontos e meia, porque aqui é tricô e aqui é meia. Eu pego o ponto por trás, o segundo ponto, trabalho ele. Difícil de mostrar, mas a gente consegue. Trabalho ele passou, e eu volto e trabalho o primeiro ponto. Aí, eu retiro os 2 da agulha ao mesmo tempo. 2 pontos em tricô. E uma sequência de 6 pontos em meia. E nós fizemos a nossa primeira carreira com 2 pontos trançados ou ajurados, como ele é chamado também. Virei o trabalho. Como foi feito em meia, último ponto, ele vem, eu viro a agulha e trabalho o primeiro ponto, quer dizer, eu não trabalho, mas a forma de tirar ele da agulha é como se ele fosse um tricô, com a linha em cima da agulha. Retiro o ponto. E trabalho 6 pontos em tricô, ou como os pontos estão se apresentando naquele momento. Então, vão ser 6 em tricô. Desculpa. 6 pontos em tricô. Sexto ponto em tricô.
2 em meia, 2 em tricô, 2 em meia e 6 novamente em tricô. Quando termina a sequência de 6 pontos em tricô, nós vamos trabalhar 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, porque ele foi trançado do outro lado, mas deste lado ele não apresenta diferença nenhuma, é trabalhado em tricô normal. 2 pontos em meia, o último eu vou trabalhar em meia. Como eu trabalhei o último em meia, quando eu viro a agulha, eu retiro ele da agulha como se ele fosse um tricô, mas ele é só retirado, linha em cima da agulha, e retiro ele, dou aquela apertadinha, para que ele não fique muito frouxo na hora da costura, fica mais bonito. Trabalho 2 pontos em tricô. E, novamente, eu vou fazer o ponto trabalhado, que é inserir a agulha no segundo ponto por trás, laçar o fio, passar por dentro. Vou repetir. Insiro por trás, eu vou laçar por fora para vocês entenderem. Lacei e trouxe ele por dentro do mesmo ponto. Trabalho o primeiro ponto em meia. E lá estamos nós com a nossa trança. Trabalho 2 pontos em tricô, 6 em meia, porque essa é a nossa sequência. Dois pontos em tricô, e aí o ponto ajurado. Por trás, eu vou laçar a agulha, trago ele por dentro e trabalho o primeiro em meia normal, retirando os 2 pontos da agulha. 2 pontos em tricô. Trabalho novamente 6 pontos em meia. E aí, ficou a nossa trancinha, ó. Ele vai para lá, trançando toda vez, certo? Virei a agulha, novamente. O primeiro ponto, ele é retirado, como ele foi feito em meia do outro lado, ele é retirado em tricô. Aperto, para que o trabalho fique bonitinho, o acabamento. Trabalho os 6 pontos, a sequência de 6 pontos em tricô. 2 pontos em meia normal e novamente 2 pontos em tricô normal, os 2 pontos em meia, 6 pontos em tricô, 2 em meia, tricô, tricô, meia, meia e o ponto de borda. Só assim já dá para perceber a trancinha, é como se fosse uma mini trança. O ponto da cara em G. Vamos nós pro próximo. Lembrando que, como eu fiz na realidade, eu fiz a sequência múltiplo de 12 pontos. 6 aqui, mais 6 aqui, né? Porque eu botei 24 pontos, né? Então, e mais os 2 pontos de borda, que é usual. Caso vocês fossem produzir
uma manta, seria muito interessante que ele tivesse 24 mais 6, 30 pontos, 32 pontos na agulha. Porque ele faria mais um quadradinho desse lado aqui. Quando fosse trocar, ele faria os 2 pontos trançados para a ponta. Deixa eu ver se eu... Ó. Isso é uma coisa bem interessante quando vocês vão fazer. Não fica feio dessa forma também, né? Ó, porque aqui é o quadradinho e aqui é a trança. Mas se vocês fizessem para manta, é só um conselho, certo, gente? Cada um faz do seu jeito. Mas dessa forma, ó, ele parece mais equilibrado, com as 2 trancinhas na ponta e os 2 quadradinhos liso na ponta na sequência seguinte, certo? Então, é só uma ideia, né? Quando tu vai fazer um blusão, ou uma touca, ou alguma coisa assim, é interessante que seja essa sequência, porque quando tu fizer o outro lado, ele vai encaixar perfeitamente e digamos que aqui fosse a emenda, certo? E ele vai encaixar perfeitamente e vai parecer um bloco único. Provavelmente eu trago mais para frente, quando nós estivermos fazendo peças grandes, eu vou mostrar para vocês, eu vou produzir uma touca e vou trazer para vocês. Eu sempre procuro deixar a sequência, né, correta tanto de um lado quanto do outro, para que quando a gente fechar a peça dos 2 lados, se forme tem uma sincronia, tem uma harmonia no trabalhado. Isso é importantíssimo quando a gente faz uma peça, certo? Bom, dando sequência. Deixa eu conferir aqui. Vou fazer mais uma sequência. 2 pontos em tricô. Insere a agulha no segundo ponto. Eu laço o fio, certo? E aí, trago novamente para dentro do ponto, sem retirar o primeiro ponto que vai ser trabalhado agora. Aqui. 2 pontos em tricô. 1 meia, 2 meia, 3 meia, 4 meia, 5 meia, 6 pontos em meia. 2 pontos em tricô. E aí, novamente, eu insiro para pegar o segundo ponto. Laço. E ele trabalha dentro, deixa eu bem mostrar aqui. Peguei o ponto, certo? Voltei e vou trabalhar o meia pela frente. 2 pontos em tricô e uma sequência de 6 pontos em ponto meia. Vamos lá. 1, 2. Esse aqui não é deste. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontos, ó. 6 carreiras, ó. 1, 2. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Vai dar 3 trancinhas. 1, 2 e aqui a terceira trancinha, certo? Como eu tô fazendo com 6, vamos pro próximo. Mais 2 carreiras, mais 2 trancinhas.
Lembrando que na dúvida, do lado do avesso, tem que ser como o ponto se apresenta. Esse aqui se apresenta em tricô, eu vou trabalhar em tricô. Esse aqui, ele tá se apresentando em meia, eu vou trabalhar em meia. E aqui também é em tricô, porque ele tá se apresentando em tricô, certo? Então, é uma das formas da gente perceber o ponto. Porém, é uma sequência de 6 pontos em tricô, 2 em meia, 2 tricô, 2 meia, 6 tricô. E o ponto de borda, que a gente só retira. E aí, essa seria, para quem vai fazer quadradinho, seria a última carreira antes de trocar novamente o ponto. Trocar o quadradinho. Então, repetindo, 2 pontos em tricô, 1 meia que tu tira o segundo ponto e depois o primeiro, e depois uma sequência, 2 pontos em tricô e uma sequência de 6 pontos em meia. Desculpa, não apareceu, acho que bem na câmera. Ó, eu pego, são 2 pontos em meia. Eu pego o segundo em primeiro lugar. Não, vamos de novo. Até fica bem visível. Ó, pego o segundo, laço ele. Trouxe ele pra cá, certo? Ele tá trabalhado. Venho pra frente e trabalho o ponto em meia. Depois que vocês pegam a prática dessa trancinha aqui, ela se torna bem fácil. É um jeitinho bem fácil de trançar, fica delicado, fica bonitinho. E graças a Karen G, eu já produzi muito blusão com esse ponto. Geralmente, para criança, ele fica uma coisa delicadinha, ó, certo? Óbvio que se for agora, bom, só para vocês entenderem aqui. Esse aqui é o ponto que já estava antes, certo? Então, essa carreira eu não vou contar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, certo? Isso vai dar 4 trancinhas, ó. 1, 2, 3 e a quarta que foi lá em cima, que foi a última que nós fizemos. Então, depois de ter produzido 8 carreiras, agora eu vou inverter. Eu vou botar esse quadradinho para cá e essa trancinha eu vou botar para cá, para que ele fique exatamente igual a esse, tá? Então, vamos à sequência. Então, agora, pelo avesso, eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar o meu ponto de borda, que não trabalho, eu só retiro. Trabalho 2 pontos em meia, 2 meia, 2 em tricô, 2 pontos em meia, e aí uma sequência toda em tricô. Terminei a minha sequência de 6 tricô, 6, vou trabalhar 2 pontos meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos novamente no ponto meia e uma sequência de 6 pontos em tricô. E o último ponto, que é o meu ponto de borda. Novamente, retiro o ponto que é o ponto da borda. Vou trabalhar pontos em meia. Agora são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos em tricô. E aí, a trancinha, que é de trás. Trabalho o primeiro ponto.
2 tricô, 6 meia. Opa. 5, 6, 2 pontos em tricô, e aí a minha trancinha novamente, inserindo, pegando o segundo ponto em primeiro lugar, voltando e pegando o primeiro ponto. 2 pontos em tricô e o ponto de borda. Ui, não foi feito. Trabalhando o último ponto, virei, não vou trabalhar o primeiro ponto. Opa, peguei errado. Lembrando, como eu fiz do outro lado, ó, eu trabalhei o último ponto em tricô. Então, deste lado aqui, ele vai ser retirado como meia, com a linha abaixo, certo? Apertei, porque é importante apertar esse ponto. E aí, eu vou dar sequência de 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia, 6 pontos em tricô. 2 em meia, 2 em tricô, 2 em meia, 6 pontos em tricô. Não, já mudou da trancinha pro quadradinho. Vamos novamente. Para sequência. Borda só tiro, 6 em meia, ponto meia, 2 tricô, ponto trabalhado por trás. 6 pontos em meia, 2 em tricô, o ponto trabalhado por trás. E assim tu vai seguir até o final da tua peça, sempre trabalhando dessa forma, fazendo dois quadradinhos diferentes, no caso, né? Um quadradinho liso e um quadradinho com a trança. Vamos voltar? Quero terminar pelo menos este quadradinho. 2 pontos em meia, 2 tricô, 2 meia, 6 tricô. Dois tricô, meia, tricô. Virei mais uma vez. Borda a gente só retira. Sequência de 6 pontos em meia. Fica mais fácil depois do primeiro quadradinho, certo? Inclusive, para contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos na 6ª carreira. Tricô. Aí, eu vou fazer o ponto. Opa, não sei se pegou na câmera, desculpa, vamos de novo.
Pego o segundo ponto, ele vem pra frente, e daí eu trabalho o próximo ponto, que é o primeiro em meia, fazendo assim a trancinha. Meia. Tricô. É um ponto que é simples e fica bonito. É um nível ligeiramente avançado, mas não muito. Próxima carreira, eu vou seguir os que os pontos apresentam. Meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, 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 meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, 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 borda. Voltando. Meia, 6 pontos. Só vamos conferir, ó, esse nozinho aqui é uma carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar a 8ª e daí eu já encerro uma sequência. O ponto trançadinho. É bom sempre puxar, porque às vezes ele fica frouxo ali. Tricô, meia, meia, dois pontos em tricô e mais uma vez a sequência da trancinha. Puxa, aperta o ponto para que ele fique bem certinho. Às vezes, quando eu tô gravando assim, o meu ponto não fica tão parelho, fica mais difícil de manter ele parelho. Diferente do ponto que tu trabalha. É a questão da agulha, né? Que essa agulha longa, ela te dá um conforto maior, né? E outra questão é a questão de que tu não tem nada que te impeça, então se torna mais fácil. Aqui agora, como eu terminei mais uma sequência, né? Agora eu ia pro outro lado e eu ia inverter os pontos como eles estão se apresentando, certo? Eu vou pausar o vídeo, vou fazer 2 carreiras para marcar o término dessa sequência, certo? Se eu fosse trabalhar, eu trabalharia agora o ponto com a trancinha nesse e nesse e faria essa sequência aqui logo em seguida. Como eu quero mostrar para vocês que existe uma versão um pouquinho menor e existe uma outra versão, eu vou paralisar, fazer 2 carreiras e já volto para continuar. Bom, como eu havia dito, fiz 2 carreiras para fazer a separação do trabalhado. Agora, eu vou virar esse aqui, lembrando que esse aqui seria o lado do avesso, ok? Então, eu vou trabalhar o ponto de borda, quer dizer, não trabalha o ponto de borda. Vou trabalhar 4 pontos em tricô. Um ponto em meia, 2 pontos em tricô, 1 ponto em meia, e aí, novamente, 4 pontos em tricô. 4 pontos, 1 meia, 2 pontos em tricô, 1 ponto em meia,
4 pontos em tricô, 1 ponto em meia, 2 pontos em tricô e novamente 1 ponto em meia e o ponto de borda. O ponto de borda eu só retiro. E aí, a sequência dessa vez vai ser 1 ponto em tricô, a trancinha, tricô, 4 pontos em meia. Aí, eu vou fazer o ponto em tricô, o ponto trabalhado, que é a trancinha, que espero que vocês tenham entendido na primeira. Caso não tenha entendido, é só voltar lá, voltar aqui no vídeo e verificar como ela é feita. 1 ponto em tricô e aí, novamente, 4 pontos em ponto meia, 1 tricô e a trancinha. Trouxe, vou trabalhar a primeira, aperto, ponto em tricô e 4 pontos em meia. E o borda. Virei. Ponto de borda eu só retiro. 1, 2, 3, 4 em tricô, 1 ponto em meia, 2 tricô, 1 meia, 2, 3, 4 tricô, 1 meia, 2 em tricô, 1 meia, 4 pontos em tricô, 1 ponto em meia, 2 pontos em tricô, 1 meia e o ponto de borda. Virei novamente. Lembrando que dessa vez, aqui nesse primeiro, nós fizemos 8 carreiras e 4 tranças, ó. 1, 2, 3, 4 trancinhas, né? 4 vezes o ponto trabalhado. E 8, deu 8 carreiras, né? Tanto aqui quanto aqui. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras. Então, esse aqui não conta, ó. 1, 2, 3, nós estamos na 4ª carreira. O ponto trabalhado. Um ponto em tricô, 4 pontos em meia. Tricô, o pontinho trançado. Um ponto em tricô. Meia. Tricô. A trancinha da Karen. Um ponto em tricô e 4 pontos em ponto meia. Voltando, vamos fazer mais uma carreira. Ponto de borda. 4 pontos em tricô. 1 ponto meia. 4 pontos em tricô. 1 meia. 4 tricô.
meia, 4 pontos em tricô, perdão, 2 pontos em tricô, 1 meia, 4 em tricô de novo, meia, 2 pontos em tricô, meia e o bottom. Virei o trabalho, a borda a gente só retira, ponto em tricô e a trancinha. Lembrando que essa é a última carreira dessa sequência. Uma sequência com 6. Esse aqui não conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontos em meia, 4. Tricô, a trancinha. Tricô. Tricô. Trancinha. Eu gosto de deixar o ponto de borda, porque ele fica um acabamento bonito. E depois, para costurar, ele também fica mais fácil. Bom, tendo em vista que eu concluí os 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, a gente inverte. Agora, a gente, ponto de borda, tricô, não, perdão, meia. Meia, 2 em avesso, meia, tricô, não é avesso, tricô, 1 em meia, 2 em tricô, 1 meia, e eu 4 pontos, opa, não trabalhou, em tricô. Eu havia esquecido de dar uma apertadinha, ó, já ficou diferente, mais solto aqui, ó. É importante a gente tentar dar uma controlada para que o ponto fique mais parelho, ó. Lembrando que, como eu tô trabalhando com essas agulhas, se torna mais difícil. Como eu quero que vocês visualizem bem o trabalho, então eu não dou muita importância para isso nesse momento, certo? Mas vocês, quando forem produzir, ó, esse ponto ficou bem mais solto. E ele não deveria ter ficado assim. Certo? Opa, esse ponto é o em meia, meia, tricô, meia, e a sequência com os pontos em tricô, virei. Oxi, eu não trancei a última lá, olha que pecado. 1, 2, não tá trançado. Foi só porque deixei o ponto mais largo, ficou bem estranho, olha, gente. Tá vendo? Por isso que é importante a gente controlar para que o ponto não fique muito solto nessas agulhas, na agulha, no caso, né? Um cuidadinho a mais não teria acontecido. Eu não vou desmanchar, porque é só uma amostra, a gente perderia tempo, tá? Eu vou dar sequência mesmo assim no trabalho, para que vocês possam ver o ponto pronto. Eu acho isso mais importante no momento. Quatro pontos em meia, 1 em tricô, a trancinha,
um ponto em tricô e logo em seguida os 4 pontos em meia. Um ponto em tricô, a trancinha. Tentar apertar para não esquecer. E os 4 pontos em meia. Um em tricô. Aí a trancinha. Um em tricô. Vou fazer o último ponto em tricô também. Virei. Ponto de borda. E aí, o ponto, como ele se apresenta na ordem. Virei. Quatro pontos em meia. Um tricô. O ponto da Karen. Um tricô. 4 pontos em meia. Um tricô. 4 pontos. 4 pontos. Ai, ai, não, são só o ponto da Karen, um ponto em tricô e depois 4 pontos em meia, um tricô. Virei. Só conferindo. Esse aqui, lembrando que como ele é ó, ele é menorzinho, ó, ele fica um quadradinho mais delicado ainda, isso é excelente para fazer roupinha de bebê. Então, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou para a 6ª carreira para concluir a sequência. Então, lá vamos nós. 4 pontos em ponto meia, um ponto em tricô, o ponto da Karen, e aí um ponto em tricô, 4 pontos em meia, um tricô,
o ponto da Karen, um ponto em tricô, 4 pontos em meia, um ponto em tricô, o ponto da Karen, um ponto em tricô, ponto de borda. Bom, aqui já dá para visualizar, ó, e diferenciar também, ó. Lá em cima é o menorzinho, ó, é o quadradinho menor, certo? E aí, que é esse aqui, essa sequência. E esse de baixo, que é um quadrado maior, é essa sequência, certo? Lembrando que aqui é um múltiplo de 12, porque são 6 pontos e 6 pontos, né? Com 8 carreiras cada quadradinho, ou seja, cada fim de motivo são 16 carreiras, porque tu tem 8 e mais o 8 para concluir a etapa completa. Diferente desse ponto que é menor, que tu vai ter 8 pontos e 8 pontos, certo? Porque são 4, mais 4 são 8. E na altura, tu tem 12 carreiras, certo? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer mais uma sequência dessas aqui para separar os pontos, tá? Para que eu possa apresentar mais uma sequência para vocês. Bom, dando continuidade, eu fiz a divisão aqui, 2 carreiras, ó, 2 carreiras, e já comecei a fazer o ponto trabalhado. Eu utilizo muito esse ponto dessa forma assim, para colete masculino, para blusão masculino, que ele dá, principalmente para os senhores gordinhos, ele vai dar uma sensação de emagrecimento na pessoa, certo? Como ele é um delicado. Eu troquei para agulha maior, porque ela é mais fácil de trabalhar e fica mais bonito o ponto. Só que agora eu vou ter que passar novamente para essa agulha. Vamos lá? Faz o mesmo ponto. Só um pouquinho. Troquei de agulha, botei para agulha. Vamos lá. Começando, tiro o ponto de borda. Trabalhei 2 pontos em tricô. O ponto trançado da Karen. Dois pontos em tricô, 3 pontos em tricô, 4 pontos em tricô. O trançado da Karen. Quatro pontos em tricô, pegando o ponto, segundo ponto por trás, trabalhando o primeiro ponto, retirando os dois da agulha. 4 pontos em tricô, novamente trançado. Dois pontos em tricô e o ponto de borda. Lembrando sempre que o avesso da peça, a gente vai trabalhar os pontos como eles se apresentam. Então, o que eu fiz
na frente como meia, aqui eu faço em tricô. E os pontos que eu fiz em tricô, aqui eu trabalho eles em meia. Então, são 4 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 4 pontos em meia, 2 em tricô. Mais um grande detalhe, que esse aqui é o direito, né? Esse aqui é o avesso. Eu vou dar sequência até o final da peça com essa sequência de pontos, certo? Não vai mais trocar que nem eu trocava antes. Então, ele vai dar um efeito de lista. É um efeito bem sutil. Ó, ele é um ponto excelente para fazer blusão masculino, para fazer tudo que tem a necessidade de apresentar, que ele fica como listo, parecem listas, né? E ele vai dar uma afinada na silhueta. Então, é um ponto bom para homem barrigudinho, certo? Outra questão é que tu pode aumentar, que aqui eu fiz com 4 pontos. Entre uma trancinha e a outra, são 4 pontos. Porém, tu pode aumentar. Ao invés de 4, tu pode colocar 6, pode colocar 8, né? Eu acho que essa distância ela é boa, porque ela ficam mais listas. Então, dá uma impressão de menos volume, né? Mas até... Aqui é 4, se for 6 listas, vai continuar com a mesma sensação, certo? Então, deixa eu fazer mais uma carreira. Pontinho especial. Então, é isso. Eu vou encerrando por aqui. São 4 formas diferentes. Eu aprendi todas essas sequências com a Karen G, certo? Então, essa aqui, ela é um pouco maior. Essa é um tanto mais delicadinha, né? Excelente para roupinha de bebê, porque ela fica mais delicada. Nada impede que seja feita grande também, mas a menor é mais bonitinha. Desculpa. É mais bonitinha, mais delicadinha, né? Uma sequência menorzinha, mas ela é bonitinha. E a sequência que ela fica como uma lista, né? Como listrado. É um ponto também bem delicado, certo? Eu espero ter ajudado quem tem... quem gosta de novidade, na realidade, né? Porque esse ponto é um ponto bem difícil de se encontrar por aí, né? Mas tá aí, eu fiz o meu melhor. Espero ter ajudado a todos vocês. Lembrando que, ó, este aqui é o primeiro que nós fizemos, que eles são, é um múltiplo de 12 com 8 carreiras, certo? E este aqui é o menorzinho, não é linha menor. Ele é o detalhe, que é esse aqui, é o menor,
certo? E a terceira opção, que é este aqui. Todos eles, né, juntos, é o mesmo detalhezinho que tu faz o trabalhado diferente. Outra questão, tu pode também, ao invés de fazer essa sequência desencontrada, tu pode fazer a sequência reta, sempre reta, no caso, né? Sempre assim, sempre com a trancinha e esse no meio. Também essa possibilidade. Quer dizer, com um pequeno diferencial, com uma pequena contagem diferente de pontos, tu tem várias opções com o mesmo ponto. Basta ter muita criatividade. Bom, hoje eu fico por aqui. Até o nosso próximo ponto. Deixa eu dar um spoilerzinho para vocês do que eu pretendo ensinar para vocês na nossa próxima aula. Olha isso. Então, assim, não perca, se inscreva no canal para a gente trazer mais essa novidade para vocês, que não é uma novidade, é um ponto que está sendo bastante utilizado, né? Eu aqui estou fazendo, vou mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo mostrar ele bem invisível. Opa, é do outro lado. Tem que ampliar aqui. É um pala. Não é um pala, na realidade, é um manguete, certo? Manguete, não, é bolero. Ixi, faltou o nome agora, certo? E a minha filha tem um e agora quem vai ganhar é a minha neta. Vai ganhar um igual. Mais uma obra de arte. Bom, eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Nosso próximo ponto.